O anime começa com uma waifu gasosa indo chamar o seu amiguinho de escola para o primeiro dia de aula. Parece que acabou o bom senso aqui, e ela entra sem bater no quarto do moleque, e o cara tava com as calças arriadas, indefeso. Nisso, umas caixas acabam caindo em cima de Haru, e o prota ainda tenta salvá-la, mas por acidente cai também. Nisso, graças a Deus, a sua queda é amortecida pelos airbags dessa mina. A sorte sempre me sorri. E mesmo sem ter culpa disso aí, ela ainda dá umas porradas no mano, mas ainda assim nas entrelinhas, nas notas de rodapé, ela demonstra um interesse diferenciado por ele. Adorei. Após isso, Haruko pergunta por que ele quis mudar de escola pública para escola particular, e o moleque manda o papo na cara dura. Eu quero gozar. Ele diz que escolheu essa escola porque era uma escola só de garotas, e que agora passou a aceitar alguns homens, ou seja, ele não quer estudar porra nenhuma, esse corno tá de olho nas safadas. E dito e feito, o moleque vê tanta mulher bonita que acha que tá num paraíso. Porém, ao se separar da sua amiga gasosa, ele acaba vendo duas gurias caindo na trocação franca. Mas não tão franca assim, porque elas estão brigando e soltando poderzinho uma contra a outra por causa de macho. E pra piorar, ainda tem outra menina de ponta cabeça numa árvore. E não me pergunte o porquê. Nisso, o nosso prota, que é um cara de bom senso social, tenta avisar a ela que as suas calçolas estão à amostra. Nisso, a mina surta e sem querer ainda cai em cima dele. E pra agradecer, dá até um beijo no cara, mano, que isso? Já pode gozar? Eu quero saber se pode gozar! Mas quando a mina tava pronta pra fazer uma plástica facial no cara, por ver as suas partes não tão íntimas e por beijá-la, ela percebe que Takeru é fã de Naruto e tem uma marca da maldição no peito. Então ela decide que agora ele será o seu rival. Depois disso, a respeitável diretora Mineru explica que essa é a primeira vez que a escola aceita homens. Sobretudo, ela revela que aqui o buraco é mais embaixo. A base da escola são as artes marciais, ou seja, tá liberado bater no amiguinho, pra ganhar nota e passar de ano. E ela explica que cada um deles tem um armamento chamado Maki, e chama alguns alunos para fazer uma demonstração. Mas quem aparece é Kodama, que ainda tava pé da vida com o Takeru por ele ter visto as suas roupas femininas, e escolhe o nosso prota pro X1. Nisso, ela fala pro moleque ficar de boas, que é só de brincadeira, é só uma encenação, não vai acontecer nada com ele. Mas logo a mina vira o próprio Super Choque e tenta transformar o nosso prota em carvão. A confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Mas aos 45 do segundo tempo, ele é salvo por uma guria aleatória, que simplesmente do nada ela brota e se joga na frente dele com os seus balões na frente de todo mundo. Então ela se apresenta como Inaru e diz que está ali para ser, abre aspas, a mulher do nosso prota, e ninguém ali vai encostar em um fio de cabelo dele. Nisso, a diretora super responsável, querendo ver o flag do Jengles rolar à solta, simplesmente solta os dois do mesmo dormitório. E é agora que a disputa pelo Penglis Durum do nosso prota começa, pois Haruko já tá com ciúmes, não querendo que seu amigo deguste outras frutas a não ser a dela, e decide morar ali com ele também. E para melhorar ainda mais a situação, a Kodama aparece e diz que se cabe duas, cabe três. É pouco, eu acho que cabe mais, eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Então logo a suculência tem início, meus amigos. Seja com o Inaru simplesmente invadindo a cama do nosso prota para dormir de grude com ele, ou ele acordando pela manhã e vendo Kodama mostrar mais do que devia, o que, se diga de passagem, deixou ele em choque. E depois desse rolê aí, eles correm para a escola e o portão já estava fechando, mas Kodama usa o seu poder para jogá-lo para dentro. E resumindo, o poder dela é basicamente controlar dois anões invisíveis para manipular a eletricidade ou levitar umas paradas aí. Já na escola, a diretora Mineru anuncia que as meninas vão fazer alguns exames físicos, ou seja, uma feira completa de frutas a amostras. E ao ouvir isso, o Takeru e mais um moleque chamado Kengo já ficam alucinados e pedem para ir no banheiro resolver umas paradas. Nisso, os dois sobem numa árvore para terem uma vista privilegiada das deusas. Mas quando seu mano Kengo começa a apreciar a sua futura esposa, o Takeru não deixa o
mano degustar a vista e tapa o olho dele. Talarico nunca fui, é o seguinte. Mas a alegria de pobre dura pouco, e eles são pegos no flagra por Kodama, que já logo lança uma voadora dupla e lança os dois safados de cara pro chão. E depois de ter tomado essa surra, chega a hora dos exames dos garotos, para ganharem os seus makins e poderem cair na porrada. O nosso prota tá de olho nas laranjas da enfermeira aí, mas deixando isso de lado, quando o taqueiro bota a mão no robô do Elon Musk, o robô não consegue selecionar nenhum makin pra ele. A sorte sempre me sorri. E claro, como o nosso prota é especial, isso era algo que nunca tinha acontecido antes. E além dele, apenas outra garota não teve o elemento definido. E eles terão que esperar um mês para tentar de novo. E isso é um problemão, já que nem todos usam os armamentos para o bem. Mas Inaro, no entanto, promete proteger o nosso prota como a sua noiva. Ninguém vai encostar nele. Porém, ela mantém o motivo de ficar dizendo que é a sua noiva em segredo. E mais tarde, os dois noivos tentam encontrar um clube para esse merda. Mas aí que começa o desastre. O moleque é um inútil, que é ruim em todos os esportes que tentou. Então ele decide tentar o clube de fotografia. E Inaro até se oferece para ser a sua modelo. Não acreditando na boa índole do taqueiro, achando que ele se aproveitaria para ver as laranjas e melancias da mina, Haru já corta o barato do mano. Sei que é barulhozinho, né? E leva ele para o clube de ordem pública da escola. E de volta ao dormitório, enquanto Haru lavava suas laranjas, ela pede para que alguém pegue o shampoo para ela. E quando o taqueiro tenta ajudar, já que ele é um moleque legal, ele vê bem mais do que o azulejo no chão e já toma mais uma surra gratuita. E mais tarde, quando o Haruka explicava que o clube se tratava de manter a ordem e a paz na escola, o Kengo aparece como uma assombração e do nada já foi na sede atacar as grandes laranjas da nossa mina Haruko. E quando o nosso prota tenta impedir esse mano otário, acontece o óbvio. Ele acaba caindo com a mão aonde não devia e já leva um soco de Minai, outra membro do clube, que diz odiar qualquer pessoa que, entre aspas, usa óculos. Por quê, mano? Após isso, um cara grandão queria sair na mão contra uma waifu chamada Azuki, e se ele vencer, ela será a sua namorada. Nisso, o taqueiro fica louco com esse macho escancarado, dizendo que lugar de mulher não é na rua brigando com um cara enorme desses. E do nada, ele libera um poderzinho absurdo, conseguindo parar o golpe do grandão. E com essa brecha, Azuki vence a luta com uma joelhada na boca do mano. Após isso, o clube da ordem decide descansar nas fontes termais, onde conhecemos as novas membros do clube, e enquanto as garotas aproveitam as fontes de maneira nada suspeitas. Um urso simplesmente brota do nada e já começa a fazer os dois perversos de boneca safada. As meninas usam os seus makins em conjunto e com uma violência desnecessária, diga-se de passagem, elas mandam o ursinho Paul pra vala. E após isso, o treino dos moleque começa. Correr 50 vezes em volta da escola enquanto são atacados pelo makin de Sasha, filha da Sasha. E durante o treino, enquanto o Takaki explicava que cada makin tem o seu elemento, os moleques estavam só o resto, só com o corpo ali e a alma em outro lugar. Então, para dar aquela levantada nos mano e acordá-los, Yuka tem a brilhante ideia de simplesmente mostrar a calcinha de ursinho de Takaki para eles. E depois dessa boa vista aí, o taqueiro chega em casa destruído, duro, só o pó da rabiola. E como esse moleque nasceu com o bumbum virado pra lua, ele ainda recebe uma massagem maneira das suas waifus. Porém, do nada, a Kodama aparece largando a pisa no moleque, e ele já tá achando que ela vai fazer a boa pra ele. Mas não, a mina o chama pra um encontro, do nada. Então ele vai, né? Ele não tem muita escolha. O rolê começa com a mina comprando coisa atrás de coisa, e ainda obrigando o taqueiro a virar o seu burro de carga. Então ela decide comprar um protetor de laranjas e manda o nosso prota ficar na espreita, ficar de olho nos olhos gordo. E como o lugar tava cheio de mulher e o nosso prota tem medo, já que tava carregando um monte de tralha, ele acaba tropeçando e caindo dentro do provador. Ou seja, novamente ele vê mais balões do que dono de festa. Enquanto descansavam, Kodama ataca o taqueiro de surpresa e tenta ver a sua marca novamente. Porém, eles são atacados por um usuário de makin de uma escola rival e queria informações deles para levar a uma organização chamada Sigari. E durante a batalha, o taqueiro e Kodama acabam caindo na água e mais um beijão acontece, finalmente.
E depois desse beijão, o nosso prota fica bufado, e com poucos golpes ele faz o pilantra de safada. Mas quando a luta termina, ele esquece de tudo, e como gratidão, Kodama tasca mais um beijão no Nerdola, mas dessa vez ele não apanhou, graças a Deus. Nisso, os amigos invejosos fofoqueiros que estavam seguindo o casal e não fizeram nada pra ajudar, já ficam loucos, principalmente Haruko. A mina só tá o ódio, tanto que no dia seguinte, a mina tomada pelo ciúme já começa fazendo a pior comida possível pro Takeru. Esse moleque tem tudo na mão. A sorte sempre me sorri. Dias depois, o Takaki pede para Minai e o Takeru investigarem os casos de ataques que estão rolando na escola. Porém, enquanto o prota tá sozinho, surge outra gasosa do nada, e sem mais nem menos, e eu comia pra caralho isso aí. Eu comia de manhã, eu comia de tarde, eu comia de noite. Ela já se apresenta como a culpada de tudo e prende o Takeru em suas belas teias. Nisso, a Minai tenta ajudar, mas também acaba presa. Porém, antes que a situação piore, a Haruko aparece. Então a mina Aracnídea revela que queria apenas atrair pessoas fortes para humilhá-las, já que ninguém aceitava os seus desafios. Mas a Haruko já cala a boca dessa aí. Ela mostra que com seu macho ninguém mexe, e usando o seu maquin, ela abre um portal extradimensional, e em segundos ela faz a guria de safada de novo, e quando parece que tudo acabou, o moleque tropeça pela 1000ª vez e cai em cima dos airbags da sua amiga. Fazia o que, né? Dias depois, para demonstrar como o elemento de cada um funciona, a professora derrota o Kurigaza com apenas um golpe. E após isso, descobrimos também que o Takeru safado havia prometido anos atrás que se casaria com Inaru, mas por algum motivo ele não se lembra disso. Até mais porque foi há anos atrás, né? Eu não sou obrigado. Foi o que ele disse. E isso deixa Inaru bem na bad vibes. E por ter feito uma garota linda daquela chorar, o Kengo já logo deita o nosso prota na porrada. E quando o prota vai atrás de Inaru para pedir desculpas, ele acaba usando o elemento do seu corpo para salvar um gatinho, como a sua professora fez antes. Mas como ainda tinha mais pedras caindo, a Inaru salva o nosso prota para variar. E ele promete que mesmo sem lembrar de tudo, ele se esforçará para ficar forte e cuidar dela. Dias depois, o professor Gen anuncia que o Maki do Takeru tá pronto. Porém, antes que ele possa testá-lo, um helicóptero chega do nada na escola, trazendo um monte de novas gasosas de uma escola rival. Hehe, boy, vai começar? Tu quer levar ban, mano? E entre elas está um burguês safado chamado Akaya, que começa a dar em cima até mesmo da própria diretora Minori, e diz que as alunas da escola de intercâmbio rivais estão ali pois acreditam que a escola de Takeru quer reviver o Yamato Orochi, ou seja, o bicho ruim. Porém, como essas mina arrogantes começam a falar que a escola do nosso prota é um lugar para pobres ferrados, fudidos na vida, Azuki e Yane decidem resolver essa treta de uma vez por todas. Isso mesmo, em uma competição de vôlei 3 contra 3, e o que era para ser um jogo normal começa a se transformar em um campo de batalha, mas por fim o jogo termina empatado, e como ninguém queria perder, essas minas começam a usar truques sujos, e quando o Takeru tenta impedir que elas se machuquem, acontece o de sempre, mas dessa vez ele cai com as mãos em Célia, uma das alunas da escola rival, mas que por algum motivo desconhecido de roteiro e protagonismo, ela ainda gosta da situação, e por fim o jogo acaba empatado mesmo. E dias depois descobrimos que Célia é uma ídolo extremamente grandiosa e famosa entre os otakus, os nerds e os virgens, e como toda mulher nesse anime ama o nosso prota, ela já se joga no Takeru e diz que será a sua namorada, até Inaru marcar a data do casamento deles. E obviamente ao ouvir mais essa, os otaku da escola já começam a ficar pistola com esse porra de moleque roubando todas as minas pra ele, e vão pra cima do Takeru. E depois de tomar uma surra de pura inveja, a professora cuida do Takeru e vai pegar uns remédios do armário. E nisso digamos que ela decide bancar o Gugu, caindo de grátis de forma nada suspeita no nosso prota. E mais tarde as novatas organizam uma mega operação para fazer o Takeru sair num encontro com Célia. Mas antes elas precisam eliminar as pretendentes mais fortes, Inaru, Kodama e Haruko. Então no dia seguinte o prota encontra uma carta de amor na sua mesa e já vai pro banheiro resolver uma parada.
Porém, o Kengo, na maior cara de pau estilo véia fofoqueira, ouve tudo e explana pras meninas. E enquanto o Takeru ia todo feliz para o seu encontro com a gasosa, Inaru é a primeira a ser eliminada por uma prank do Alec. E por outro lado, a Célia já encontra o Takeru e decide levar o nosso prota para um lugar bem divertido e good vibes para relaxar. Isso mesmo, uma casa abandonada do terror. Quando entra lá, o Takeru já acaba caindo numa armadilha e ficando preso numa cadeira. E do nada, a mina veste uma roupa muito suspeita e começa a fazer um showzinho particular para ele. E mais tarde à noite na cama, depois de finalizar o dia, a bad vibes bate forte nele. E o nosso prota se pergunta por que não se apaixonou por ela. Dias depois, o Kengo simplesmente mete o louco e fica pistola porque o dia deles é diferente das garotas nas aulas de natação. Ou seja, esse corno safado queria ver umas laranjas. E então ele propõe um duelo para decidir isso. Mas na real, tudo que esses perversos quer é dar uma espiada nessas minas de maiô antes da competição. Mas todo esse plano vai pro ralo e eles são obrigados a participar da competição. E nessa batalha perde quem ficar sem bandana ou cair na água. E a primeira luta é o do Takeru contra a Inaru. E o nosso prota já tava indo todo de arrasta. Mas usando a sua lábia de carioca, ele diz no ouvidinho dela que logo vai ser o seu marido. Nisso a mina sucumbe e Takeru avança de fase. E a próxima era Kodama contra um figurante sortudo aleatório, que depois de mandar o papo que ela era uma mina de pouco respeito, a Kodama simplesmente lança um fogaréu grátis pra cima do moleque, torrando ele. E depois de várias outras batalhas cheias de laranjas e balões de respeito, chegamos à final, Takeru versus Célia. Mas como a Demitória se distrai com uma guria que aparece na porta, ela simplesmente deixa sua amiga cair com os balões em cima da cara do Takeru. E como o nosso prota não é bobo nem nada, ele tira a bandana dela e ganha a batalha. E após isso, a Demitória decide colocar o plano das meninas em ação. Vemos uma mina nova, chamada Minerva, que além de ter uma velocidade absurda, por algum motivo também tem interesse na fruta proibida, nas calçolas das outras garotas. E por outro lado, vemos uma batalha entre uma garota de cabelos prateados e um cara com um cabelo de pistola. Mas o armamento da mina é tão apelativo que ao criar uma marionete do moleque, ela pode machucá-lo de todas as formas possíveis. Isso se chama macumbaria. E quando o nosso prota tenta impedir, ela cria uma marionete dele também. Mas por sorte, ele é salvo por Minerva. E após esse confronto, descobrimos que o prota não passou no teste do elemento necessário para dominar o seu Makin. E se ele não se espertar e falhar de novo, ele será expulso da escola. Então as suas waifus decidem organizar um acampamento de treinamento. E depois de um dia inteiro de esforço, o Takeru finalmente domina o seu elemento sem perder a cabeça. No entanto, ele estava sendo observado por Minerva, que além disso, também consegue enxergar os anões elétricos de Kodama. Nesse momento, ela descobre que Kodama possui o poder de Yamato no Orochi, mas decide não lutar por enquanto, já que está gostando do ambiente cheio de garotas bem avantajadas, digamos assim. Mas deixando isso de lado, o prota finalmente passa no teste e pode continuar na escola. Tempos depois, ele coloca o seu Makin pela primeira vez, e o Gen explica que o fez perfeito para alguém que não gosta de lutar contra garotas como ele. E em seguida, ele e seus manos têm que levantar um dinheiro para a excursão anual de treinamento. E para isso, as garotas decidem trabalhar no Mind Café, onde exibindo as suas laranjas numa roupa de empregada, obviamente elas atraem muitos clientes. Mas é claro que as coisas ficam bizarras. Mais bizarro que isso, seja Kodama exibindo as suas roupas bem avantajadas pros nerds só pra ficar com o dinheiro deles. É muito cala a boca e pega o dinheiro. Ou a Haruko se sujando de chá, mano. E durante esse período, Torrini, a garota das marionetes, está planejando um plano maléfico. E logo temos a prova disso, pois enquanto a Haruko tá dando aquela volta pra fumar umzinho e dar aquela pensada sobre realmente estar ou não apaixonada por Takeru, ela começa a ser atacada. E Takeru até tenta ajudá-la, mas como de costume, esse moleque é um inútil e precisa ser salvo por Azuki, que chega com uma voadora derrubando o safado. Nisso, ao abrir o capacete do sacana, eles descobrem que ele era o dono do café onde trabalham, e aparentemente ele estava sendo controlado. E mesmo sem ter culpa, o humano se sente muito mal pelo ocorrido, e dias depois, Haruko simplesmente dá uma de pai ausente e desaparece do nada. E durante a busca, uma garota possuída aparece e diz ao protagonista para ir ao pico do Omanohara. E quando ele chega lá, ele encontra Haruko capturada e presa por Torrini, que já logo manda o papo. Se ele quiser
quiser manhã, salvá-la, comer de tarde, o nosso comer- prota vai ter que fazer o que essa aí mandar. Nisso, ele recusa e começa a ser atacado de diversas formas. Mas como ele não bate mulher, ele não revida. E enquanto tá levando um sacode, o prota começa a lembrar que não conseguiu salvar nem a sua mãe da morte. E sente que está falhando novamente em proteger a sua amiga. E nesse momento, o seu poder oculto de protagonista ativa descontroladamente. E como ele tá fora de controle, o nosso prota quase dá uma de Columbine e vai em direção à escola para acabar com tudo. E quando o plano parecia ser um sucesso, a Célia e as outras garotas vão até Torrine e conseguem salvar a Haruko. E quando o nosso prota tava quase cancelando os CPFs de todo mundo na escola, a Haruko usa o seu Makin nos 45 do segundo tempo para dar um choque de realidade do nosso prota, expulsando a energia ruim do seu corpo, fazendo ele voltar à realidade. Nisso, as coisas finalmente se acertam, mas vemos que a Kamigaria ainda não desistiu do nosso prota, e por causa disso, esse frouxo finalmente decide levar os seus treinos a sério, e finalmente por um tempo, os dias de paz reinam, até a chegada da segunda temporada. O nosso prota acorda para ir no banheiro, para tirar aquela água do joelho, mas ao entrar dá de cara com a sua amiga Haru, em uma situação que tá ligado, né boy? Ou seja, ela resolve dar um porradão na cabeça dele, e por outro lado surge a mina Inaru, e já que ela trata o nosso prota como o seu noivo, a mina faz questão de mostrar as suas qualidades, dando uma amostra de fanservice para ele. A sorte sempre me sorri. Mas a alegria de Otaku dura pouco, e logo chega a mina Konama, que é rival do nosso prota. E como o taqueiro tava no chão, ele acaba de novo tendo uma vista que digamos privilegiada. Ou seja, a mina faz frango assado com a cara dele. E depois dessa confusão, eles têm que correr para chegar na escola. E a diretora já tá no portão com um pau na mão e manda o papo. Ou eles entram antes do portão fechar, ou o castigo vai ser porrada. E após essa manhã turbulenta, o nosso prota tava só o pó. E Kodama tem que usar o seu Makin e levar o nosso taqueiro pra dentro. E após isso, o taqueiro e as meninas descobrem que alguma criatura mal intencionada está atacando as waifus da escola. E como o prota e as meninas fazem parte do clube de moral da escola, ou seja, eles cuidam desses incidentes, eles são obrigados a agir. Porém, o taqueiro percebe que a criatura só está atacando as garotas com as laranjas acima da média. E isso coloca Haru e Sasha como as suas próximas vítimas. Nisso, eles armam uma emboscada para pegar o safado com a mão na massa. Mas o Kengo do Kengo acaba sendo hipnotizado por uma revista nada suspeita lançado pelo degustador de laranjas, enquanto as garotas se vestem de safadas para chamar a atenção do miserável. E do nada surge um leão, anão e safado que fica exibindo seu tanquinho sarado para elas, deixando as minas hipnotizadas com o seu shape. E para passar pelas outras que estavam de olho no sacana, o anão bombado assume a aparência do Kengo e faz as garotas se atacarem de um jeito meio... E quando o prota descobre o que o pilantra tá fazendo com as suas waifus, ele logo vai tirar satisfação. Mas assim que ele chega, ao se deparar com a cena, o seu espírito de invejão não aguenta a boa vista privilegiada que ele tem. Nisso ele é capturado pelo anão, que não é mais anão, mas é claro, antes que o pior aconteça, o prota lembra do quanto ama sua amiga. E usando a sua cabeçadura, ele derruba o agressor com uma cabeçada, quem diria. E ao dizer que ele é uma vergonha para os adoradores de laranja, o nosso prota fica ainda mais putaço da vida. E com um soco no estilo Luffy da vida, o nosso prota passa a cara do safado junto com quase toda a escola. Já dias depois, uma usuária de Makin chamada Miharu invade a escola. Porém, quando nosso prota e Haruko vão atrás dela com um simples estalar de dedos, Miharu faz as roupas deles virarem fumaça. E pegando Haruko daquele jeito gostoso, ela usa seu Makin nela e dá um subidão. E quando nosso prota encontra Haruko desacordada, ele percebe que resetaram a cabeça dela, pois a mina esqueceu de tudo. Onde é que eu tô? Até mesmo de deixar o like. Coitada, mano. E quando a professora aqui examina Haruko, ela descobre que além de roubar as suas memórias, Miharu também roubou os seus poderes. E para comprovar isso, logo após acordar, a mina simplesmente começa a implorar para se casar com o taqueiro. Tudo porque ele viu as suas laranjas mais cedo, antes do tempo. E ela acredita que ele deve assumir essa responsa agora. Mas que porra é essa? Contudo, obviamente, a Naru não permite, já que ainda nem teve a chance de experimentar o taco do nosso prota. Mas como tem gente que tem
sorte na vida, a Haruko diz que não se importa de ser a amante dessa relação. Tem gente que nasce sortuda, não tem como. Depois disso, ainda vemos que a sorte do pilantra safado é infinita, pois mesmo sem fazer esforço nenhum, ele acaba com duas waifus que fazem questão de mimá-lo o dia inteiro, incluindo dar uma comidinha na boca dele, e ainda melhora, já que Haruko simplesmente se oferece para lavar as suas costas. Digamos que ela faz isso de uma forma um tanto macia, meus nobres. E quando Kodama chega e vê a cena, ela já começa a acusar o Takeru de se aproveitar da amnésia de Haruko. O Takeru tenta explicar que ele conhece Haruko desde sempre, então tá suave. E isso só deixa a mina mais apaixonada, já que ela acha que eles nasceram para ficarem juntos para sempre. Ainda assim, Haru não se lembrava de nada, e mais tarde ela revela que mesmo que recupere suas memórias, ela ainda quer ser a namorada do Takeru. E depois desse momento fofo, a sorte desse merda só continua, pois na manhã seguinte, a Kodama percebe que Haru não está no quarto das meninas, e ao procurá-la, ela descobre que ela tá na cama de quem? De quem você acha? Do Takeru, na maior naturalidade. E para melhorar a situação, a Kodama vê marcas no pescoço do nosso prota, deixando claro que Haru dormiu de um jeito meio diferenciado. E espaço pessoal aparentemente não é uma frase no vocabulário dessa guria, pois simplesmente no meio da aula ela se joga em cima do prota na frente da professora. Como é esperado, os moleques da classe ficam revoltados com a sorte que esse pilantra tem. Logo depois, Azuki e Kengo encontram a Ladra usando os poderes de Haruko, mas como ela não tem experiência, Azuki faz dela um saco de lixo em questão de segundos. E quando a presidente chega, elas se vingam da Ladra de uma forma que eu não posso descrever aqui. Enquanto isso, a Haru leva o nosso prota a um quartinho escuro na escola, querendo logo provar o seu amor de duas grandes maneiras. E quando ela tava prestes a pegar no taco, as memórias dela voltam subitamente, e sem saber que foi ela quem planejou tudo aquilo, finalmente esse merda acaba apanhando mais uma vez. Mas em uma cena rápida é revelado que tudo que ela fez eram na verdade os seus desejos mais profundos, ou seja, ela tá realmente querendo. E no episódio seguinte, Inaru leva o seu gatinho monge pra escola. Contudo, como ninguém dava atenção pro bichinho e nem fazia um carinho nele, ele começa a brilhar mais que uma árvore de Natal, e simplesmente deixa as minas da sala com caudas e orelhas de gato. E é claro que isso faz a dupla dinâmica surtar, já que isso é o sonho dos otaku. E para resumir como essa parada aconteceu, o professor Gen explica que o monge teve contato diário com os poderes de todos, e acabou absorvendo um pouco deles. E já após isso, vemos que tá na época dos felinos começarem a querer praticar atos naturais da vida. E digamos que os gatos atacam as meninas de uma forma que você já sabe, meu nobre. Dias depois, os instintos felinos começam a dominar as garotas completamente, ou seja, todas queriam ouvir o miado que o nosso prota faz na cama. E quando o Kengo tenta dividir um pouco desse fardo com seu amigo, ele falha miseravelmente e é rejeitado. Então o nosso prota diz que tudo o que ele queria na vida era realizar o seu sonho de otaku, mas ele acaba recusando, pois ele não gosta de gatos, ele prefere as cachorras. Eles decidem procurar o monge para reverter essa situation, e quando finalmente encontra o gato pilantra, ele reverte tudo ao normal, mas ele revela que a sua intenção era simplesmente fazer um harém com todas as meninas da escola. Quase que ele conseguiu. Dias depois, Haruko acha que Sasha e Kim estão agindo de uma maneira muito suspeita ultimamente, e quando decide perguntar o que estava rolando, ela dá de cara com as duas e Kodama deitadas de uma forma nada suspeita e fazendo uns ruídos um tanto... E novamente, mesmo sem ter feito nada, o nosso prota é explodido por Kodama simplesmente por ter chegado na hora errada. Logo depois, vemos que as garotas só estavam se preparando para o festival de mangá da escola, e Kimi precisava de ajuda para desenhar algumas cenas diferenciadas, e como todas decidiram ajudar, digamos que as meninas se vestem das formas mais constrangedoras e fanservice possíveis. E como é mais corno que o nosso prota, o Kengo, sendo amante de laranjas, tenta registrar todas as boas vistas, mas quando os balões de Haru iam voar para todos verem, a Kodama incorpora o próprio Neymar e transforma o cara do moleque em uma bola de futebol. E já no dia do festival, esses moleques safados queriam se aproveitar e comprar uns mangás suspeitos que normalmente não seriam permitidos para os alunos, por motivos óbvios. Mas nesse anime eu não entendi porque todo mundo faz o que quer nessa escola. Porém, Haruko rapidamente corta a onda deles. E durante a apresentação de cosplays, algo estranho e muito legal acontece. As roupas
roupas das waifus começam a apertar cada vez mais, e também todos os personagens dos mangás ganham vida, e sem outra escolha o nosso prota e as meninas precisam usar seus poderes para lutar. Toda essa confusão aí foi causada por dois usuários de Makin, que queriam ver as garotas em cosplays agindo como personagens de anime. Nisso a mina Kimi fica pé da vida e furiosa, então ela usa sua habilidade de criar qualquer coisa e dá a Sasha uma mão de pedra, que ela usa para amassar os cornos safados como baratas. E finalmente tudo volta ao normal. E após o festival, como a Kimi ficou triste por ter se esforçado à toa, digamos que a Sasha e as meninas decidem oferecer mais cenas interessantes para vocês aí e para os mangás dela. Contudo, adivinhem quem apanha ao chegar e se deparar com isso? Sim, ele mesmo. Dias depois, a professora Aki recebe uma ligação de sua mãe, que a pressiona a arranjar um marido ou ela vai ser obrigada a ter um casamento arranjado. E por pura vontade da pressão, Aki mente que já tem um macho alfa. E adivinhem quem ela usa de cobaia para essa mentira? Sim, o nosso prota. Nisso, ele simplesmente aparece na enfermaria com a cabeça rachada, depois de ter levado mais o porradão da vida. Mas ao invés de ter atendimento médico, o mano simplesmente é forçado a tirar uma foto com ela, que logo é enviada para sua mãe e diz que namora com ele. E avançando um pouco no tempo, o nosso prota do nada toma uma martelada na cabeça enquanto tá andando e acorda algemado com a sua professora. E resumindo, ele descobre que a mãe dela acreditou tanto nessa mentira que alugou uma ilha só para eles aproveitarem as coisas boas do namoro, se é que vocês me entendem. E essa véia safada aí ainda exige que quer um neto, de preferência uma menina. Dito isso, Aki sente vontade de ir ao banheiro, mas como eles estão algemados, isso obviamente faz rolar uma parada que nenhum dos dois imaginou que ia acontecer na vida. E apesar de Aki ser uma bela mulher de respeito, o nosso taqueiro faz de tudo para evitar atitudes suspeitas. Mas isso vai durar pouco, pois Aki decide que quer ir nas fontes termais. O moleque vai de Vasco só de ver os atributos da professora. Após isso, eles decidem explorar a ilha, até que começa uma tempestade, e com medo dos raios, Aki abraça o nosso prota de uma forma bem aconchegante. E quando finalmente o oba-oba tava prestes a rolar ali mesmo, simplesmente acontece o óbvio. Um filho de uma puta chega na hora errada para atrapalhar, e dessa vez eram Kodama e Haruko, e a professora fofoqueira que gosta de uma treta, até rimou, sai espalhando tudo o que eles fizeram na ilha isolada. E Haruko, que já tava com ciúmes, decide fazer igual a sua mãe e resolver tudo na base da boa e velha porrada seca, bater até deixar marca, mano. Já de volta à escola, fica claro que a professora já se converteu ao harém do nosso prota e realmente gostou da experiência de ter um namorado, mesmo que fosse só por um momento. Dias depois, a Minai é chamada para entrar no conselho, e só de saber que ficaria perto de Haruko o dia inteiro, ela já começa a imaginar a sua dianteira sendo atacada. Bem, quando chega o acampamento de testes para ser aprovada, Yuko já estava esperando, e o primeiro teste é fazer a mina pular de bungee jump, veja só, e apesar do medo, ela já imagina que está caindo nos balões de Haruko, e assim ela salta até com alegria, mano, e em seguida ela precisa cavalgar em um touro mecânico. E digamos que isso não foi legal pra ela. E depois de uns testes mais suspeitos que o outro, finalmente a mina é aprovada. Contudo, a presidente do conselho avisa que ainda falta uma última tarefa: observar Haruko em todos os cantos possíveis. Isso mesmo, todos os cantos. E o que parecia ser melzinho na chupeta se tornou um verdadeiro desafio, já que só de ver as laranjas da mina, a Minai já tem altos sangramentos nasal. E depois de uns dias, ela continua a sua missão, até que ela flagra Haruko brincando com o fantoche do taqueiro de uma forma nada suspeita e percebe que ela não é tão santinha quanto parecia. E por fim, quando a Minai finalmente entra no clube, acreditando que teria acesso às laranjas da sua waifu para atacar, tudo que ela ganha é uma surra de boas-vindas da presidente. Dias depois, mesmo sendo mais fria que um cubo de gelo, a Kodama compra um ursinho de pelúcia chamado Rodolfo e o leva para casa. Porém, como sempre temos um porém, quando ela tá se trocando, o urso pilantra já parece ganhar vida, caindo várias e várias vezes só pra ficar de olho nela. Nisso, do nada, o bicho começa a falar com uma voz mais grossa que a do Batman, dizendo que Kodama não é interessante, já que a mina é tão reta quanto uma TV de tela plana. E isso obviamente faz a mina ficar revoltada, e ela tenta
expulsá-lo, mas não importa quantas vezes ela o batesse, gritasse, jogasse e se livrasse dele, o urso Rodolfo simplesmente voltava, ele sempre voltava. E para piorar, quando ela invoca sua gnomo do trovão para dar um fim no urso, o safado simplesmente conquista a bichinha. E quando Kodama decide queimá-lo vivo, os seus amigos chegam ao dormitório, então ela só tem tempo de trancá-lo no armário. Mas esse bicho é resiliente e ele vai até eles também, e se aproveitando da sua fofura, o pilantra começa a atacar as minas sem que elas percebam. E quando Kodama tenta devolver esse coisa ruim para a loja, descobre que nem lá o aceitou mais, já que ele até mesmo tinha conquistado a atendente, e ainda por cima meteu um chifre nela com as suas próprias amigas. Depois disso, o Rodolfo conta a sua história. Há 70 anos atrás, a sua primeira dona faleceu em uma guerra, e ele, sendo apenas um urso fofo, não podia fazer nada. Nisso, toda comovida, a Kodama baixa a guarda, e o pilantra se aproveita para atacar as partes proibidas da mina. E quando foge, o Rodolfo continua atacando as melancias de todas as waifus que ele encontra pelo caminho. Porém, durante isso, a Kodama é atacada por um usuário de Makin, e como ela já estava quase só o pó de ficar gastando a sua energia contra esse urso, ela acaba ficando em apuros. Mas é claro que aos 45 do segundo tempo, o herói Rodolfo chega, e virando um super saiyajin boladaço, ele ataca as partes baixas do miserável, quase transformando o mano em um robô do Elon Musk de tão eunuco que ficou. No entanto, o golpe consumiu a energia restante de Rodolfo, que voltou a ser um urso comum, e mesmo depois de tudo, a Kodama chora por ele. Dias depois, Minori ouve as alunas comentando que as suas laranjas estão pra lá de caídas, e para dar uma lição nelas, ela disfarça Kengo e resolve colocar ele como diretor só pra zoar. Nisso, ele logo mete o louco e aproveita a oportunidade, seja fazendo as garotas passarem por debaixo de uma barra só pra entrar na escola, apenas para ele ver as suas dianteiras, ou simplesmente na aula de matemática, onde ele obrigou elas a simplesmente fazerem um cálculo medindo as suas laranjas. E após isso, ainda tinha aula de educação física, onde para variar, elas precisavam sair na trocação franca, mas usando apenas roupas de praia. Esse cara é um safado. Depois dessa, não demorou muito para que as meninas surtassem e se rebelassem contra o diretor. Nisso, a Kodama propõe um duelo de pedra, papel ou tesoura, e quem vencer vira o novo diretor. Então, o duelo tem início, e quem perde tem que tirar uma parte das roupas. E como esperado desse corno safado, o Kengo perde miseravelmente em todas as rodadas, ficando apenas com o seu bastão mágico à amostra. E já em outro dia, após dar uma surra em uns valentões que disseram que ela não parecia uma mina, Azuki pega uma roupa para escapar da chuva, mas acaba troubando com a presidente do conselho. Mas por estar vestindo roupas masculinas, a presidente acredita que Azuki é um macho alfa, e ela simplesmente se apaixona pelo cara, quer dizer, a guria. Porém, quando Azuki tenta explicar que na verdade esse mano na verdade é ela para seus amigos, ao invés de eles contarem a verdade, eles têm a brilhante ideia de Azuki continuar fingindo ser um macho alfa e continuar saindo com a presidente. Tudo isso porque ela sempre foi solitária e nunca soube como é estar em um relacionamento. Impressionantemente, ela aceita, e digamos que sem querer querendo, as duas acabam em situações suspeitas, desde ficarem exprimidas no ônibus cheio de CLT, sentindo coisas que não deviam, até fazerem poses comprometedoras jogando um joguinho de dança. E para complicar ainda mais, elas acabam indo parar em um ensaio de casamento. Porém, do nada, Azuki esbarra no vestido e as duas acabam dando seu primeiro beijo. Nisso, Azuki fica tão abismada com a situação que até tem um pesadelo e descobre que ela vai ser pai. E depois desse pesadelo aí, ela decide contar a verdade, para acabar logo com essa farsa. No entanto, surgem dois valentões no meio da conversa querendo se vingar da surra que eles levaram no dia anterior. E usando um Makin, eles começam a atacar a presidente de uma forma nada suspeita. E durante essa confusão, as roupas de Azuki acabam sendo rasgadas. E a presidente finalmente descobre que Azuki é uma linda mulher. E é aí que a guria surta de vez. E finalmente mostrando seu verdadeiro poder, a presidente invoca um arco boladaço e arrebenta todos os valentões somente na flechada da ponta fina. E como não quer admitir que beijou uma garota, a presidente simplesmente finge que nada aconteceu e se vinga condenando Azuki a lavar os banheiros da escola por 2
fucking anos. E após esse incidente, somos levados ao passado da diretora Minori e dos outros professores. O professor Gen, o criador dos poderes dos alunos, foi sequestrado e forçado a ser usado como um faz-tudo na escola. E durante isso, o Gen presencia dois alunos prestes a cair no X1. Mas quando a Minori tenta intervir, um dos alunos dispara contra o outro com um tiro absurdo. No entanto, eles descobrem que era apenas uma bala hipnótica. Mesmo assim, quando convidam um aluno para se juntar ao grupo, ele recusa. Nisso, dias depois, a situação piora. Vários alunos controlados começam a tentar roubar os documentos secretos da escola. E dominando o corpo de uma aluna, o controlador começa a atacar a Kaia e ameaça cancelar o CPF da mina caso os documentos não sejam entregues. Mas com a ajuda das outras meninas, que chegam vestindo umas roupas suspeitas e fazendo um showzinho, elas conseguem localizar a culpada escondida nas sombras. Nisso, usando as sombras no estilo Shikamaru, ela começa a afundar eles numa sombra movediça. Mas nesse momento, a diretora Minori ativa um poder muito louco com o seu Makin, e ela começa a segurar todos os ataques da vilã como se não fossem nada, e declara que fará de tudo para proteger os segredos da escola, mesmo que isso lhe custe a vida. E com apenas um golpe, a diretora derrota a vilã, que apanha mais que mulher de presidiário. Por fim, a Kaia decide entrar para o grupo delas, e de volta à realidade, após a diretora Minori acabar de terminar de contar essa história tão incrível, vemos que o pilantra ladrão de roupas femininas voltou. Mas como era de se esperar, o Takeru e as meninas erram a mão mais uma vez, e a escola que a Minori tanto se esforçou para proteger acaba virando história. E após esse incidente, somos levados ao passado da diretora Minori e dos outros professores. O professor Gen, o criador dos poderes dos alunos, foi sequestrado e forçado a ser usado como um faz-tudo na escola. E durante isso, o Gen presencia dois alunos prestes a cair no X1. Mas quando a Minori tenta intervir, um dos alunos dispara contra o outro com um tiro absurdo. No entanto, eles descobrem que era apenas uma bala hipnótica. Mesmo assim, quando convidam um aluno para se juntar ao grupo, ele recusa. Nisso, dias depois, a situação piora. Vários alunos controlados começam a tentar roubar os documentos secretos da escola, e dominando o corpo de uma aluna, o controlador começa a atacar a Kaia e ameaça cancelar o CPF da mina caso os documentos não sejam entregues. Mas com a ajuda das outras meninas, que chegam vestindo umas roupas suspeitas e fazendo um showzinho, elas conseguem localizar a culpada escondida nas sombras. Nisso, usando as sombras no estilo Shikamaru, ela começa a afundar eles numa sombra movediça. Mas nesse momento, a diretora Minori ativa um poder muito louco com o seu Makin, e ela começa a segurar todos os ataques da vilã como se não fossem nada, e declara que fará de tudo para proteger os segredos da escola, mesmo que isso lhe custe a vida. E com apenas um golpe, a diretora derrota a vilã, que apanha mais que mulher de presidiário. Por fim, a Kaia decide entrar para o grupo delas, e de volta à realidade, após a diretora Minori acabar de terminar de contar essa história tão incrível, vemos que o pilantra ladrão de roupas femininas voltou. Mas como era de se esperar, o Takeru e as meninas erram a mão mais uma vez, e a escola que a Minori tanto se esforçou para proteger acaba virando história. E após esse incidente, somos levados ao passado da diretora Minori e dos outros professores. O professor Gen, o criador dos poderes dos alunos, foi sequestrado e forçado a ser usado como um faz-tudo na escola. E durante isso, o Gen presencia dois alunos prestes a cair no X1. Mas quando a Minori tenta intervir, um dos alunos dispara contra o outro com um tiro absurdo. No entanto, eles descobrem que era apenas uma bala hipnótica. Mesmo assim, quando convidam um aluno para se juntar ao grupo, ele recusa. Nisso, dias depois, a situação piora. Vários alunos controlados começam a tentar roubar os documentos secretos da escola, e dominando o corpo de uma aluna, o controlador começa a atacar a Kaia e ameaça cancelar o CPF da mina caso os documentos não sejam entregues. Mas com a ajuda das outras meninas, que chegam vestindo umas roupas suspeitas e fazendo um showzinho, elas conseguem localizar a culpada escondida nas sombras. Nisso, usando as sombras no estilo Shikamaru, ela começa a afundar eles numa sombra movediça. Mas nesse momento, a diretora Minori ativa um poder muito louco com o seu Makin, e ela começa a segurar todos os ataques da vilã como se não fossem nada, e declara que fará de tudo para proteger os segredos da escola, mesmo que isso lhe custe a vida. E com apenas um golpe, a diretora derrota a vilã, que apanha mais que mulher de presidiário. Por fim, a Kaia decide entrar para o grupo delas, e de volta à realidade, após a diretora Minori acabar de terminar de contar essa história tão incrível, vemos que o pilantra ladrão de roupas femininas voltou. Mas como era de se
esperar, o Takeru e as meninas erram a mão mais uma vez, e a escola que a Minori tanto se esforçou para proteger acaba virando história. E após esse incidente, somos levados ao passado da diretora Minori e dos outros professores. O professor Gen, o criador dos poderes dos alunos, foi sequestrado e forçado a ser usado como um faz-tudo na escola, e durante isso, o Gen presencia dois alunos prestes a cair no X1, mas quando a Minori tenta intervir, um dos alunos dispara contra o outro com um tiro absurdo. No entanto, eles descobrem que era apenas uma bala hipnótica. Mesmo assim, quando convidam um aluno para se juntar ao grupo, ele recusa. Nisso, dias depois, a situação piora. Vários alunos controlados começam a tentar roubar os documentos secretos da escola, e dominando o corpo de uma aluna, o controlador começa a atacar a Kaia e ameaça cancelar o CPF da mina caso os documentos não sejam entregues. Mas com a ajuda das outras meninas, que chegam vestindo umas roupas suspeitas e fazendo um showzinho, elas conseguem localizar a culpada escondida nas sombras. Nisso, usando as sombras no estilo Shikamaru, ela começa a afundar eles numa sombra movediça. Mas nesse momento, a diretora Minori ativa um poder muito louco com seu Makin, e ela começa a segurar todos os ataques da vilã como se não fossem nada, e declara que fará de tudo para proteger os segredos da escola, mesmo que isso lhe custe a vida. E com apenas um golpe, a diretora derrota a vilã, que apanha mais que mulher de presidiário. Por fim, a Kaia decide entrar para o grupo delas, e de volta à realidade, após a diretora Minori acabar de terminar de contar essa história tão incrível, vemos que o pilantra ladrão de roupas femininas voltou, mas como era de se esperar, o Takeru e as meninas erram a mão mais uma vez, e a escola que a Minori tanto se esforçou para proteger acaba virando história. E após esse incidente, somos levados ao passado da diretora Minori e dos outros professores. O professor Gen, o criador dos poderes dos alunos, foi sequestrado e forçado a ser usado como um faz-tudo na escola, e durante isso, o Gen presencia dois alunos prestes a cair no X1, mas quando a Minori tenta intervir, um dos alunos dispara contra o outro com um tiro absurdo. No entanto, eles descobrem que era apenas uma bala hipnótica. Mesmo assim, quando convidam um aluno para se juntar ao grupo, ele recusa. Nisso, dias depois, a situação piora. Vários alunos controlados começam a tentar roubar os documentos secretos da escola, e dominando o corpo de uma aluna, o controlador começa a atacar a Kaia e ameaça cancelar o CPF da mina caso os documentos não sejam entregues. Mas com a ajuda das outras meninas, que chegam vestindo umas roupas suspeitas e fazendo um showzinho, elas conseguem localizar a culpada escondida nas sombras. Nisso, usando as sombras no estilo Shikamaru, ela começa a afundar eles numa sombra movediça. Mas nesse momento, a diretora Minori ativa um poder muito louco com seu Makin, e ela começa a segurar todos os ataques da vilã como se não fossem nada, e declara que fará de tudo para proteger os segredos da escola, mesmo que isso lhe custe a vida. E com apenas um golpe, a diretora derrota a vilã, que apanha mais que mulher de presidiário. Por fim, a Kaia decide entrar para o grupo delas, e de volta à realidade, após a diretora Minori acabar de terminar de contar essa história tão incrível, vemos que o pilantra ladrão de roupas femininas voltou, mas como era de se esperar, o Takeru e as meninas erram a mão mais uma vez, e a escola que a Minori tanto se esforçou para proteger acaba virando história. E esse foi o resumo da primeira e da segunda temporada desse anime aí. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários a parte que você mais gostou. Dito isso, boas festas a todos, a todas e a teres. Falou! Lá, dezembro, fim de ano, e aí? Daquele jeito, hein? Não acaba essa porra, não? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!